Olá, espero que todos estejam bem. Hoje iremos conversar sobre os principais conceitos envolvidos no conteúdo da eletroquímica para o ensino médio aqui no Brasil. Você já estudou ou que ainda irá estudar este assunto? Vem com a gente saber um pouquinho de como driblar a insegurança e conseguir assimilar de uma vez por todas esse conteúdo. No estudo da eletroquímica, precisamos já ter o domínio de o que é eletroquímica, para que serve a eletroquímica e onde se aplica a eletroquímica. Pois acreditamos que a obtenção dos conhecimentos científicos da eletroquímica podem ser assimilados de forma mais prazerosa quando o estudante estabelece relevância do mesmo com sua existência, dando assim o significado às novas informações e conceitos a serem trabalhados. Quando a gente vai estudar eletroquímica, a gente precisa ter um domínio de alguns conceitos prévios importantes, visto durante o ensino do Fundamental 2, tá? E eu até mesmo, ao ser introduzido o conteúdo de eletroquímica, revisados. Quais são esses conceitos? O conceito de oxidação e redução, dominar e conhecer a determinação do NOx, que nada mais é do que o número de oxidação, compreender a relação de perda e ganho de elétrons em uma reação química, a compreensão das concentrações, os cálculos químicos que relacionam a matemática base. E aí, esses cálculos químicos, eles estão diretamente relacionados tanto na determinação do número de NOx, quanto na compreensão das concentrações presentes em soluções eletrolíticas, que é o que vê depois da introdução da eletroquímica. E com isso, a gente consegue definir alguns conceitos importantes que serão adquiridos no ensino da eletroquímica. Serão eles: a segurança da definição de eletroquímica, a aplicação direta dos conceitos prévios, como cátions, ânions, oxidação e redução, a compreensão do funcionamento interno e externo e a relevância das pilhas, a relação direta entre a troca de elétrons e a produção de corrente elétrica, a existência e explicação da importância e do porquê da ponte salina, o que vem a ser um eletrodo e sua importante função em uma pilha, a representação de uma pilha segundo a IUPAC, a diferença de potencial, porque se gerou a corrente elétrica, a gente vai ter o DDP, e esse DDP pode ser medido, e a gente mede com a ajuda justamente desse diferencial de potencial. E aí, depois desses domínios, a gente consegue entrar em eletrólise, que também é um conteúdo presente em eletroquímica. E aí, na eletrólise, a gente vai conseguir estudar a estequiometria da eletrólise. Presente na eletrólise a primeira e a segunda lei de Faraday. E aí, no final, nós teremos o pleno conhecimento e domínio de como trabalhar com a tabela de potencial padrão de redução, que são tabelas já definidas, tabelas que ajudam, né, tanto profissionais que utilizam constantemente as mesmas, né, a facilitar o seu trabalho, quanto estudantes inicialmente, né, estudando este assunto. De acordo com o trabalho de Freire e Thiel, 2011, cujo seu título é A Dificuldade da Aprendizagem no Ensino de Eletroquímica segundo os licenciandos de Química, inúmeros trabalhos mostram que as dificuldades deste ensino estão relacionadas a dificuldades intrínsecas da própria disciplina, sendo ela a existência de 3 níveis de descrição da matéria, ou o caráter evolutivo dos modelos e teorias, a ambiguidade da linguagem em relação aos níveis descritivos e tantos mais. O pensamento e o processo de raciocínio dos estudantes sempre vai sofrer certas influências da sua percepção macroscópica quanto microscópica do mundo. Assim,
os conteúdos envolvendo a eletroquímica têm sido frequentemente apontado por professores e estudantes do ensino médio como um dos assuntos que apresentam grande dificuldade no processo de ensino-aprendizagem. E isso se baseia por conta de pela dificuldade, né, da aprendizagem de alguns conceitos químicos, sendo eles o conceito de oxidação e redução, o conceito de pilhas, os conceitos de células eletrolíticas. Relacionar as dificuldades destes conceitos químicos diretamente com a identificação de onde ocorre a reação da célula eletrolítica, como se dá o processo de fluxo dos elétrons, a condução do eletrolito, a neutralidade elétrica, como também a terminologia utilizada no ensino da eletroquímica e os aspectos relativos aos componentes do processo, como ponto salina, cátodo, ânodo, cresce a importância de avaliar e de observar a formação docente. Com isso, ainda com a ajuda do trabalho de Freire e Thial, de 2011, por meio dessa análise que eles fizeram em futuros professores, eles dividiram, na verdade, em 4 categorias, para definir as dificuldades de aprendizagem segundo os licenciados no ensino de eletroquímica. E esses tipos são, primeiro, psicológico. O tipo psicológico dessa dificuldade está, dentre eles, a ausência de estímulos, né? Não há formação direta em estímulos para que possibilite certo deslocamento da obtenção de informação e, assim, a provável construção do conhecimento. Há psicopedagógicos, que nada mais é do que a dificuldade e insegurança para a apropriação dos conteúdos suscitados, aqueles conteúdos que é necessário adquirir no processo, né, do ensino médio de sua vida. Uma grande dificuldade também está no didático, metodologias incompatíveis com o público, é um dos exemplos citados por os licenciados analisados, as respostas. E, por final, epistemológicos, que resulta na não superação dos obstáculos para a obtenção do conhecimento. E aí reforça apenas a reprodução. Eu não estou, de fato, contribuindo com o avanço ou a formulação de novos, ou permitindo que os estudantes adquiram novas informações e possam realizar a construção do conhecimento. Com isso, através dessa pesquisa, eles obteram algumas respostas. E aí as principais dificuldades sobre o ensino de eletroquímica, e aí foi categorizado como a responsabilidade do docente, a disciplina científica, as condições político-pedagógicas, os materiais didáticos, o contexto sociocultural e a responsabilidade do docente. Assim, a gente pode interligar com o trabalho publicado com Canonnion, 2007. Canonnion, ele pôde enriquecer essa pesquisa dessas dificuldades por meio deste trabalho que tem cujo título é Ensinança de la Química, Conceitos e Teorias, Dificuldades de Aprendizagem e Reprimimentos Curriculares. Para ser mais exato, neste trabalho, na página 3, ele fala sobre as questões da química e o lugar do conhecimento, uma variação da história e a apresentação do currículo. Mas na página 4, ele aborda que as dificuldades conceituais presentes na aprendizagem da química é um dos bloqueios para o desenvolvimento, né, de fato cognitivo dos alunos. Por meio das análises deste artigo, temos que as dificuldades aprendizadas dos licenciados no ensino de eletroquímica, em que a categoria conceituais, procedimentais e atitudinais estão no fragmento breve, né, de sempre confundir as definições do cátodo e ânodo, entender a forma esquemática da pilha,
não assistir a aula de eletroquímica no ensino médio, ou por conta da ausência do professor, ou por conta da carga horária fornecida. É importante saber que alguns termos ainda estavam ausentes nesses futuros docentes. Eles ainda não tinham segurança para trabalhar o conteúdo de eletroquímica, e esse trabalho, e esse artigo permite nos ver, né, pensar diretamente na formação do professor de ciência, em particular o da química, que implica discutir uma série de competências e atitudes reflexivas desse profissional. Segundo Freire e Thial, é de saber organizar atividades para uma aprendizagem efetiva dos estudantes, a compreensão de suas dificuldades da aprendizagem e a capacidade de avaliar, criticar e tomar decisões no processo de aprendizagem. É de extrema relevância a gente conseguir relacionar os conteúdos prévios com os conteúdos aprendidos no decorrer do ensino da eletroquímica. E esses conteúdos, eles não se perdem. É necessário dar-se significado